E aí, meus amores, tem muita coisa para falar, né? Infelizmente, o Instagram, a gente não tem como estender muito. Então vamos estender aqui, vamos fazer pelo menos, né, o básico do básico. Mas eu queria, desde já, agradecer, né, as pessoas que vêm acompanhando, que vêm se preocupando também comigo, com muitas coisas que vêm acontecendo e que eu ainda não cheguei aqui para vocês e falei abertamente, não me posicionei. É, então, assim, eu fiz um script. Eu não escrevi texto porque eu quero que o Espírito Santo me use, na verdade, né? E principalmente para falar de muitas coisas que vem acontecendo em minha vida. Claro, tem coisas também da vida pessoal, tem coisas no geral, né? Que eu recebi ultimamente muitas perguntas aqui. Meu filhote tá aí, Cauã. Te amo, meu filho. Aí é a razão da minha vida. Essa é a razão da minha vida. Aí, o Papito tá aí também. Rapaziada. Quem mais aqui? Elô. Diego Bess. Ó, tem uma galera aqui top. Então tem muita coisa pra acontecer. Alisson, Falcão, Victor. Rapaziada, todo mundo aqui. Olha meu parceiro Diegão. Saudade dessa rapaziada. Ali, os comentários ali. Por onde começar, né? Eu vou aproveitar que a gente não tem também tanto tempo assim. Se vocês estão me ouvindo bem aí, dá bota aí um joinha. Todo mundo que tá ouvindo bem, faz assim, ó, joinha, joinha, nos comentários. Val Santos tá ali também. Coisa boa. Tem até uma pesquinha aqui. Eu não fiz textos, né? Como eu disse, eu fiz aqui alguns tópicos, né? Que eu acho que dá pra fazer um compilado. Eu sei que são coisas importantes a se saber. E eu vim falar, gente, de transformação. Vim falar do como a minha vida transformou. Como eu vim falar também, não de mim em si, porque quando a gente para e pensa, né, que a gente tem que, às vezes a gente quer falar de nós, fica meio que soa às vezes um pouco egoísta, mas é porque na verdade eu vim falar da transformação, né, que Deus fez em minha vida. E vim falar também de algumas coisas que vem acontecendo na minha vida pessoal, que vem me mostrando que Deus, ele nos dá direção. E quando a gente está assim acompanhado de Deus, quando a gente está entregue nas mãos de Deus, tudo começa a acontecer. Não há nada que fica escondido, não há nada que fica embaixo dos panos, né, que prejudique o filho, né, que prejudique o filho legítimo de Deus que se entrega na mão dele. Cadê a galera do joinha aí? Não, tá todo mundo escutando bem sim. Então, vi aqui os joinhas. Olha aí. Que massa, que massa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. Eu coloquei aqui uma introduçãozinha, que na verdade vai ser uma introdução meio que um resumo, né? Que é um resumo, o porquê que eu tô aqui hoje, né? Nessa live, o porquê que eu resolvi fazer essa live hoje, preparar isso aqui e me posicionar aqui no meu Instagram. Primeiramente, eu peço a Deus, né? E oro a Deus que Ele me dê discernimento, que Ele invada o meu ser, assim como eu quero que Ele também, e peço a Ele, suplico que Ele entre na mente de todos vocês para que tudo se esclareça, para que tudo fique claro, que vocês entendam o que eu tenho a dizer e que o Espírito Santo ele possa me usar, né, da melhor maneira possível para que eu possa me expressar da maneira correta, né, sem ofender ninguém, sem expressar demagogia, né, para que seja o melhor possível, porque não é para mim, né, é em relação ao Espírito, é em relação a Deus, é por isso que eu estou aqui. Então, o porquê que eu estou aqui? Gente, eu passei uma parte da minha vida, né, com música, uma grande parte na verdade, né, mas que vamos dizer que 85%, 95% da minha vida, eu acho, eu passei com música, passei, como muita gente me conhece no Brasil, me conhece aqui, sabe o tanto de coisas que eu já fiz em relação à música, o quanto de coisas que eu fiz com a minha vida, né, em relação a viajar, levar música para as pessoas, sempre com alegria. Eu tenho uma ciência de que Deus, ele sempre esteve do meu lado, né, independente das coisas, dos lugares que eu andei.
né? Deus, ele me protegeu, ele mandou seus anjos, na verdade, para estar do meu lado, porque eu já passei por muitas coisas. E se eu for parar assim para contar, realmente acho que tem que ser umas 3 lives aqui pra gente contar, para eu poder contar tudo. Mas assim, fazendo esse resumão de por que eu tô aqui, é porque eu passei também uma fase aqui na Bélgica, né, também com música, como eu já te disse, já passei no Brasil, que eu andei meio perdido, né? Aliás, talvez eu andei completamente perdido em muitos aspectos, né? Eu acho que tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. E quando eu comecei a me achar, eu estava já numa fase de tocar, de viajar aqui. Eu comecei a ver coisas e sentir coisas que começaram a me incomodar, né? Então eu fiquei, acho que mais ou menos uns 6 a 8 meses, né? Indo fazer shows e sentindo coisas assim que pra mim era normal, né? Que antigamente, quando eu estava tocando tanto no Brasil quanto aqui, pra mim era tudo super normal, né? Eu via pessoas se drogando, eu via pessoas traindo a mulher, traindo o marido, fazendo e acontecendo, eu via pessoas e eu também, né, tava nesses meios assim, né? Eu era parte disso, né? Eu também já errei muito, né, nessa questão. E quando eu comecei a ter esse discernimento, comecei a ver certas coisas, né? Que já há muitos anos, depois que eu também assumi um relacionamento, eu resolvi mudar de, de, de posição, de vida, né? Ter um respeito, ter uma direção diferente como homem. E aí chegou um momento que na minha parte de vida, de música e tudo isso, como na outra já estava decidido, né? Sempre que eu quis, e para onde eu iria ir, com quem eu estava, eu na minha parte espiritual, eu não estava bem. Então chegou um certo momento que eu comecei a viajar, a tocar, né? E ver coisas. Isso até um pouco antes da pandemia eu já estava meio assim. E aí a pandemia veio, fez com que mudasse um monte de coisa, né, na vida de todos nós, né? Nós sabemos disso. E aí assim que acabou a pandemia eu voltei a tocar. Então muita coisa já estava frio também. Mas o que é que aconteceu? Eu comecei a ter visões diferentes do mundo, né? Das pessoas, de como eu lidava com as pessoas, do que eu queria para mim, do que eu queria para as pessoas. Então isso começou a me incomodar de ver para onde, o que é que eu estava fazendo com o meu dom, o que é que eu estava fazendo com o que Deus me deu, né? E eu ali cantando, e que vocês sabem que, e não é segredo para ninguém, que ultimamente todas as letras, as músicas, né, que se dizem músicas, as canções, só levam para o lado para deteriorar, né, a mente das pessoas. Eu não digo só como é que eu posso dizer, na questão espiritual, mas eu digo na questão de direção de vida mesmo. Porque às vezes a gente quer espiritualizar tudo, mas fora essa questão de espiritualizar, a gente vê que todas as letras induzem as pessoas a droga, álcool e sexo. Ultimamente nada tem edificado as pessoas. E eu vim acompanhando isso já vinha mexendo dentro de mim, no meu coração. E eu fiquei, confesso que muitas vezes eu estava um pouco incomodado, né, com algumas coisas. E fora isso, toda vez que eu ia tocar em um lugar, isso como eu falei, né, depois de um período de mais ou menos uns 8 meses seguidos, eu estava indo tocar e eu estava me sentindo muito mal. Eu ia fazer show e meu coração ardia, doía, e quando teve várias vezes, né, inclusive tem um amigo meu do Luxemburgo, né, que a gente chama ele do Duquezinho do Luxemburgo, que é o Nemias. Eu cheguei a comentar com ele algumas vezes que eu fui fazer show só, sem a banda lá com ele, que eu saí do show e eu chorava. Eu simplesmente botava a mão no carro assim, e pra ele, eu tava indo dormir na casa dele, eu chorava, saía do show, eu ficava assim, o que é que tá acontecendo, Deus? Né? E eu via algumas coisas acontecer, eu via algumas brigas acontecerem, isso me incomodava. Olha que eu, no Brasil, vi o pessoal quase matar o outro, mano. Né? Eu já teve um show, né? Os meninos que de lá da banda da época daqui, Audácia, pra Catar, sabem muito bem, que a gente chegou a ver tiroteio no show, a gente descer do palco correndo, né? Descer do palco correndo porque a gente tava tendo tiroteio, né? Então, o que que acontece? Deixa eu ver aqui que a câmera parou, não. Ah, tá tudo bem.
Então, chegou uma fase que a gente via tudo isso acontecer, e não me incomodava. Eram coisas normais para mim, né? E a partir do momento que aqui uma simples brigazinha começou a me incomodar, uma simples discussão, né? Em ver as pessoas indo no banheiro para cheirar cocaína, né? E eu tá ali tocando e eu tava me sentindo que eu tava induzindo isso a acontecer. Só que assim, não era algo voluntário, não era que, porque eu tô pensando isso, vinha no meu coração, né? Então, às vezes eu queria evitar certas coisas, eu tentei evitar certas coisas, às vezes até alguns tipos de música no repertório que às vezes isso entrava um pouquinho no meu coração e falava, nossa, por que eu tô assim agora? Então chegou vezes de eu realmente chegar e chorar dentro do carro sozinho, né? Seguindo o caminho para depois do show. E o que é que isso implicou? Isso implicou em várias coisas, implicou em minha saúde, implicou na minha saúde mental, principalmente na minha saúde física. Aí apesar de eu estar muitas vezes sem me alimentar direito, por estar na noite, não dormir direito, acarretou também problemas em minha saúde, ok. Mas eu sei que o meu psicológico, ele já estava me apertando. E vocês sabem que a nossa mente, ela é muito ligada com tudo que tem no nosso corpo. Ela controla simplesmente, né? Tudo que você tem. Então, quando a gente está na parte emocional abalada, quando a gente não está psicologicamente bem, a gente começa a sentir no nosso corpo. Nosso corpo dá sinal. E aí, nessa questão, eu comecei a sentir algumas coisas, né? E beleza, fiquei meio assim, aí fui no hospital. Aí eu já estou dando uma resumida, dando uma pulada aqui, porque o tempo é curto. E aí aconteceu que nessa fase que eu fui pro hospital, eu fiz uns exames. E nesses exames eu descobri que eu estava com inflamaçãozinha. Ok, fui para casa, fiquei 5 dias tomando remédio e a dor não passava. E aí aconteceu que depois de tudo isso, depois de 5 dias eu voltei de novo pro hospital morrendo de dor. Eu ainda tinha viajado um fim de semana. Fui fazer algumas coisas com meu amigo Santiago, que foi né, na época que a gente estava com a empresa de nanotecnologia aqui, representando. E eu fiquei o fim de semana, toquei, eu, meu amigo Antoniel, e aí a gente foi para Luxemburgo. Ainda chegamos a comer alguma coisa lá. E quando eu voltei nesse domingo, na segunda-feira eu estava tão mal. E como vocês sabem, eu tinha um negócio, né, junto com a Luana, minha ex-mulher. E nós estávamos lá trabalhando. E eu falei para ela, olha, eu não estou bem. Estou sentindo algumas dores assim. Não passou as dores da semana passada. E aí ela falou, não, então vai para casa e tal. Eu falei, não, eu vou para casa dar uma descansada que eu não estou aguentando. E no momento que eu saí, né, de lá do nosso centro de estética, no momento que eu saí de lá, eu comecei a sentir umas dores tão fortes que eu quase não aguentei andar. Eu não aguentei caminhar. Que eu parei no ponto assim de ônibus que tem no caminho de lá para ir para casa, que era 300 metros de casa. O rapaz ficou me olhando assim, eu caí no chão assim, eu segurei, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Que dor é essa? E eu não conseguia andar. Aí eu fiquei, acho que 1 minuto e meio assim parado lá, sentei no ponto de ônibus, aí fui para casa. Aí eu tentei cochilar um pouquinho para ver se melhorava. E aí, acho que depois de uns 20 minutos, meia hora, não melhorou. Eu peguei um táxi e fui pro aeroporto. Eu fui pro hospital. E aí nesse momento, né, nesse exato momento, gente, peraí que eu vou aqui que eu não tô conseguindo ver minha câmera. Peraí. Voltou, agora eu tô me vendo. Então nesse exato momento eu senti essa dor incrível, fui pro hospital e lá no hospital eu fiz um scan e eles falaram assim, ó, vai ficar internado. Isso já foi a segunda vez que eu fui pro hospital. Eu tô contando pra vocês coisas pessoais que aconteceram na minha vida, né? Que muita gente me perguntou o que aconteceu, muita gente me viu eu postando algumas coisas do hospital e tal, e não sabia o que está acontecendo. Então por isso que eu tô aqui dando um aviso pra vocês, né? Eu coloquei um videozinho uma vez do Luciano Zafir com um pouquinho do que tinha acontecido, assim, foi o mesmo problema, né? Mas eu não vim aqui abertamente falar disso. E aí, nessa questão que aconteceu isso que eu fui pro hospital, eu descobri que eu estava com uma diverticulite, que é uma inflamação na parede do estômago. E essa inflamação na parede do estômago, ela estava muito grave, né? E aí o médico falou para mim assim, olha, você está com inflamação muito, muito grave, muito severa. E vai ter que ficar aqui, você vai ter que ficar tomando antibiótico, porque eu quero fazer o possível para não te operar.
E aí eu falei, ok, bom, vamos ficar, né? E aí eu liguei pra quem tinha que ligar, avisar que eu ia estar que eu ia ficar internado no hospital, aí depois foi chegando o pessoal. Enfim, que até então eu tinha ido sozinho pro hospital, né? Que o pessoal tava ocupado e tal, beleza. E aí eu nessa minha ficada lá no hospital, eu comecei a pensar um monte de coisa, né? Aí eu falei, nossa, o que é que tá acontecendo, cara? Como é que vai ser agora? Será que é tão grave assim como o médico falou? Beleza. Mas se for, vamos que vamos pra frente, não tem problema. Aí fui lá, ele falou que ia ficar internado. Aí fiz, né, de novo um scanner. E aí eles viram, não, vai ter que ficar no antibiótico. Resumindo, fiquei 3 dias, praticamente, tomando antibiótico na veia. Só que esse problema meu, a diverticulite, é, eu não poderia, eu não poderia ficar no antibiótico porque ele ia matar toda a flora intestinal, né? Tanto as bactérias boas quanto as ruins. E aí nisso o que aconteceu? Eu fiquei, eu fiquei 7 vezes pior, fiquei 7 vezes mais inflamado. A inflamação aumentou e o médico quando fez o exame ele falou: "Meu Deus, inflamou muito, né? Você está 7 vezes mais inflamado." Fez exame de sangue, eu estava com meu sangue todo inflamado. E aí ele falou: "Você vai ter que ser operado com urgência, com urgência." E só que aí que acontece? Eu não tenho aqui UTI. E como porque você vai ter que ser operado e você vai ter que ir direto para UTI. E aí UTI, então o negócio vai ser sério. Tanto é que quando ele disse assim: "Monsieur, senhor, eu realmente tenho que te operar com urgência." Aí eu falei assim com ele, eu ri, né, que meio que eu ri assim. Falei: "Uma operação com urgência." Falei: "Se eu não te operar, você vai morrer. Em algumas horas você morre." Porque o médico belga, ele é bem direto, né? E aí ele falou assim, como teve o antibiótico, tudo isso, ela estourou. Então quando estourou o meu intestino, eu fiquei com um monte de secreção no todo o meu abdômen. Então ia ter uma infecção generalizada, né? E isso, em algumas horas, eu poderia realmente morrer. Então foi aquela correria, me colocar na ambulância. A ambulância saiu fazendo aquele barulho que a gente conhece aqui em Bruxelas, como é que é, né? Pra quem mora aqui, sabe que toda hora tem um barulho de ensurdecedor de ambulância. E aí aconteceu isso, que eu fui transferido para outro hospital, tive que ser operado com urgência, né? Aí teve alguns trâmites ainda nesse meio aí que uma hora eu vou contar assim nos stories. Depois, quem quer saber de mais detalhes, né? Então, aconteceu que eu fui operado com urgência. E aí eles falaram: "Vai ter que ser operado." E tal, eu fiquei lá, esperei de operar. O pessoal tava lá comigo, foi meus amigos também. Valdo, foi lá. Apareceu. E aí, nesse meio termo, eu tava ali, mas eu tava com medo, mas ao mesmo tempo né? Fui operado, então, se eu não me engano, foi acho que 6 a 8 horas, né, de operação ao todo. Então, o que aconteceu? Tiveram que me abrir de baixo aqui do eu estava com todos os médicos assim ao meu redor. Tinha a médica que me operou, a assistente, e tinha mais dois. Acho que. Não lembro, mas eu tinha mais dois. Estavam assim, então, eram enfermeiros. E eles estavam me olhando. E quando eu abri o olho, meio que eles fizeram assim. E aí eu meio que olhei pra todo mundo. Abaixo assim, eu vi bolsa de colostomia, eu enfaixado, um monte de. Eu tinha uma sonda eu tava cheio. Então, e paralisado. E nesse momento, a médica conversou comigo, me perguntou, falou algumas coisas e ela disse assim pra mim: "Você tá bem?" Eu falei: "Na medida do possível, sim." E ela disse: "Não tá sentindo alguma coisa?" Eu falei: "Muita dor." Que eu tava realmente sentindo muita dor. Eu tava ainda, além de tomando remédio na veia pra dor, eu tava com.
minutos eu tinha que quando a dor tava toda hora eu queria apertar, né, para ver se diminuía a dor. Só que tinha um limite, senão você fica de tanto apertar aquilo ali que você sente dor e quer apertar. E aí nesse momento, eu resolvi que eu falei, não, vou ter discernimento, né, e vou entender o que é que tá se passando. E aí a médica falou comigo, olha, você teve muita sorte, porque nós estávamos assim, daquele, o que é uma situação muito complicada, como morre, né? São essas duas opções. E eu acordei. E ela falou assim, geralmente 400 ml dessa infecção é o suficiente para matar uma pessoa. Elas são muito sérias. 400 ml. E aí que começa, né, gente? O que mais realmente eu quero contar para vocês. Preste atenção, 400 ml é o suficiente para causar esse estrago. Vocês imaginam que a médica tirou de dentro de mim 1,5 litro de infecção? E eu acordei. Eu acordei, eu tentando falar, das coisas que estavam ali acontecendo ao meu redor. Minha cabeça veio direto, foi Deus, né? E aí eu olhei pra ela assim e eu sorri, porque eu sabia que naquele tratamento tinha acontecido um milagre de Deus em minha vida. E isso me fez refletir, né? Naquele momento eu fiquei pensativo. Eu agradeci muito a Deus primeiramente. Só que aí, depois de tudo isso, aí que vem, senta que lá vem a história. Quanto tempo já tem aí de live aí que eu não sei? Aí que começa a verdadeira história, gente. Aí que começa o que eu quero passar pra vocês. Nesse momento, gente, que eu fui pra UTI, eu comecei a sentir várias dores, ficar daquele modelão, sabe? Ruim mesmo. E aí teve um momento que eu falei, Deus, que dor. Meu Deus, eu não tô mais aguentando. E aí, isso foi uma operação, foi de quinta para sexta, se não me engano, foi de quarta para quinta, foi de quinta para sexta. E aí a sexta-feira, né, que isso foi de madrugada, e a sexta-feira eu tinha acabado uma operação de manhã, e eu fiquei o dia todo sentindo dor. E quando foi algumas pessoas que estavam lá comigo, foi me visitar, né, a Luana tinha me ficado lá comigo. Depois alguns amigos, né, tentaram me visitar, mas não dava, né, na sexta-feira, logo depois da operação. E aí eu fiquei lá, né? E aí à noite eu fiquei no hospital. Eu tentei, sei lá, dormir, descansar um pouquinho, porque eu estava muito cansado. Eu estava muito fraco, porque eu já tinha vários dias sem comer, né? Antes dessa operação, do dia que eu fui pro hospital, sentindo dor, né? Depois da segunda vez que eu fui, antes da operação, eu já estava sem comer, né? Porque eu já estava mal do domingo que eu tinha vindo de Luxemburgo. E aí eu tinha comido só um sushi, né? À noite vindo pra cá, junto com a Antoniel, a esposa dele e tal, a Marluce. E aí quando eu cheguei aqui em Bruxelas, eu já tava mal, falei, não, vou ficar em jejum, não vou comer não, vou ver se passa um pouquinho. E aí eu fiquei desse dia da segunda-feira sem comer. Aí ainda tentei trabalhar, né? Aí na terça-feira já tava daquele jeito mal, né? Senti muita dor, então foi realmente depois que eu fui pro hospital. E aí depois foi a operação. Então, resumindo, fiquei vários dias sem comer antes da operação. E aí depois da operação piorou ainda, né? Que eu tava com esse intestino parado, eu só tava com a bolsa de colostomia e eu tava no soro. Eu não podia comer nada, absolutamente nada. E nesse trâmite de não comer nada, né? Eu realmente foi um jejum forçado. E geralmente vocês, não sei se todo mundo que tá aqui na live, são pessoas que são tementes a Deus, que entendem e conhecem, têm conhecimento de Deus, mas existe, né, uma passagem na Bíblia que fala que o jejum ele nos purifica. Então, não foi essa a minha intenção, fiquei em jejum forçado, mas eu acabei meio que me purificando para que o Espírito Santo chegasse perto de mim de uma certa forma, né, para poder eu receber essa mensagem. E aí, nessa sexta-feira à noite, eu comecei a ouvir coisas, a ver coisas, e eu achei que eu estava delirando por causa dos remédios, né? Eu falei, eu vim de uma operação, talvez é anestesia, talvez esses remédios que estão me dando aqui, não está normal. Então, uma das coisas que eu queria dizer é que o tempo de Deus, ele é
totalmente diferente do tempo da gente. Então, meio que para resumir, eu fiquei na UTI 4 dias. Então foi como se eu tivesse uma conversa de 4 anos com o Espírito Santo, né? E nisso me foi passado tantas coisas foram reveladas. E eu tava esse tempo todo aqui no meu Instagram, a galera via que eu me batizei, que eu fui na igreja, que eu sempre postava coisas aqui. Só que eu não fui muito aberto aqui em relação a isso, porque eu tava ainda meio que um pouco assustado e com medo de verdade, com tanto de coisa que eu recebi, com tanto de coisa que eu vi. E as pessoas que estão aqui há muitos anos e me acompanham sabem que eu nunca fui um cara religioso, e nem sou, graças a Deus, não sou religioso. Mas eu nunca fui um cara que andava o tempo todo falando Deus isso, Deus aquilo. Eu falava comigo mesmo, eu falava com as pessoas, eu agradecia a Deus, né? Como muita gente agradece, muito obrigado, nossa Deus, eu agradeço a Deus por isso, agradeço a Deus por aquilo. Era agradeço a Deus, um temor a Deus, mas era meio que da boca para fora, porque de uma certa forma eu nunca sentei de verdade e pus o meu joelho no chão, né? E tive tanto fervor como eu tenho hoje em relação a Deus, tanto temor como eu tenho hoje em relação a Deus. E aí o que acontece? Nessa fase do hospital, eu tive muita informação, eu tive muita coisa assim na minha cabeça que eu falei, meu Deus, minha cabeça vai explodir. E resumindo, nesse dia da sexta-feira, eu estava ainda, né, na minha incredulidade, mas como Deus ele é misericordioso, ele continuou me mostrando coisas. Mas na minha incredulidade, na sexta-feira, eu estava achando assim, mano, eu tô ficando maluco. Que é a primeira coisa que a gente pensa, né, que nós somos, temos uma sanidade mental no lugar, que nós somos sábios, que nós somos, no dizer normal, que nós sabemos o que estamos fazendo, né? Então a primeira linha na minha cabeça foi: quê? Você tira o livro? Eu achei que eu tava ficando maluco. Eu falei, não é possível. Eu tô ouvindo coisas, vendo coisas. Então na sexta-feira, quando eu fechei os meus olhos para tentar descansar, parece que fez assim, um monte de coisa assim muito rápido. Eu vendo um monte de coisa, eu falei, meu Deus. E gente, eu tô contando isso para vocês aqui, desculpa um pouquinho interromper. Eu tô contando isso pra vocês aqui, mas eu pensei muito, eu hesitei muito, porque parece coisa de cinema. Por isso que eu disse que eu ia falar pra vocês a verdade. E eu tô aqui nada mais, nada menos pra falar a verdade, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu não tô aqui pra, como é que eu posso dizer, pra fantasiar. Eu não tô aqui pra inventar coisas. Eu tô falando da minha realidade, o que foi que aconteceu comigo, né? Eu tô falando do que o Espírito Santo acabou implantando na minha vida de uma forma real, palpável. E vocês sabem que eu nunca fui um cara assim, religioso, tão fervoroso, que as pessoas me conhecem, né? Vocês que estão aqui no meu Instagram, vocês que acompanham a minha vida, vocês me conhecem. Então, como eu estava falando para vocês, acabou que no sábado eu estava muito, muito, muito debilitado, defasadíssimo assim, sabe, ao extremo. E da noite, na verdade, mas que a visita terminava às 7 e pouca. E lá para umas 8h30, 9 horas eu estava tão mal, gente, tão mal, que eu estava quase pedindo para morrer. Infelizmente, eu falei, Deus, o que eu estou passando por tudo isso? Por que está acontecendo comigo, né? E por que eu tô vendo tanta coisa? Por que está sendo passado tanta coisa para mim e eu tô aqui, sabe, ao extremo, desse jeito? E aí, tempo todo dor, eu apertava lá o negocinho que estava enfiado nas minhas costas para poder parar a dor, e já não tinha mais como apertar, que tinha que esperar praticamente de 1 em 1 hora para poder apertar. E aí eu, muito mal, eu comecei realmente a orar, né, a me pedir a Deus discernimento, em tentar entender o que estava acontecendo. E nesse exato momento, gente, eu comecei a realmente obter respostas do Espírito Santo. E eu me perguntei a Deus por que eu estava naquele estado, porque que se Ele tinha algo para passar para mim, o porquê que Ele me colocou naquela situação. E imediatamente, como se fosse eu conversando com alguém assim, Ele me deu uma resposta e falou:
não, 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 não. Não foi eu, não foi Deus, na verdade não foi ele. Ele falou, não foi Deus. O Espírito Santo me disse assim, não foi Deus que te colocou nessa situação. Você colocou nessa situação. E o inimigo aproveitou para te empurrar para o abismo e você ia perder a sua vida. E muito pelo contrário, Deus, ele teve misericórdia de você. E ele não deixou o inimigo ceifar a sua vida. Ele não deixou o inimigo tirar a sua vida. Nesse momento, agora começa a pesar, hein? Nesse momento, eu comecei a sentir o Espírito Santo dentro de mim. E a sentir uma gratidão imensa a Deus, né, por estar vivo. E no momento em que eu comecei a entender o que estava passando, o Espírito me falou, ele me mostrou para mim que todas as coisas que estavam erradas, todos os momentos, por isso eu falei para vocês que já havia um bom tempo, né, antes de toda essa coisa acontecer de problemas, né, de saúde, que eu já vinha, a minha mentalidade me passando coisas, já vinha me incomodando, muita coisa me incomodando antes. E foi aí que o Espírito Santo me relembrou. Deus tentou te avisar tanto. Ele me mandou várias vezes tocar dentro de você, para você sentir e ver, enxergar a realidade, né? Ter a verdade libertar você. E aí nesse momento ele me lembrou que quantas vezes eu saí do show ali e eu estava infeliz, não estava bem. Eu estava vendo coisas que eu sempre fui acostumado a ver, como eu falei para vocês. E como é que de uma hora para outra aquilo começou a me incomodar? Como é que de uma hora para outra tudo aquilo para mim já era normal, né? Como é que de uma hora para outra tá no meio da mulherada, tá no meio da bebida, com toda aquela empáfia, orgulho, com status, tudo que a gente buscava, porque era o Espírito que eu iria passar por essa situação. Eu deveria ter ouvido, porque ia ser um pouco mais fácil. Se eu tivesse escutado, né, o que estava vindo dentro de mim, muita coisa. Talvez eu não iria chegar a esse extremo que eu cheguei, mas eu fui negligente. Eu negligenciei tudo que o Espírito estava me mostrando e preparando para mim. E foi nesse momento que eu comecei lá no sábado no hospital, na UTI, eu comecei a enxergar o que era, o que estava acontecendo. Que eu comecei a cair na real que aquilo ali não era um sonho, que eu não estava delirando, que eu não estava ficando maluco. E eu comecei a sentir realmente que Deus estava me dando uma chance. E nesse momento, gente, eu falei, eu vou me entregar. Eu quero saber o que está acontecendo, eu quero ver, eu quero sentir. E aí, quando eu comecei a conversar com Deus, de verdade, perguntar, como se fosse uma pessoa aqui do meu lado, perguntar e receber a resposta. E não que eu via Deus, né? Engraçado falar isso pra vocês, que teve uma hora que eu até perguntei assim pro Espírito, na verdade eu perguntei, né? Deus está falando comigo, e o Espírito na minha mente assim me clareou, falou, não, o Espírito Santo de Deus foi enviado para falar com você. Eu ainda não, eu não estava num patamar de pureza, né? De coisa para eu ter um contato tão direto com Deus, né? E isso me fez, eu senti isso dentro de mim, não foi ninguém que me falou. E aí, inclusive, uma das coisas que é muito importante ressaltar, que muita gente depois pergunta, você foi para a igreja, você se batizou, e como é isso e tal, e era como se as pessoas achassem que eu entrei na onda de alguém, que alguém me falou alguma coisa, mas gente, eu não tive convite nenhum de pastor, de padre, de Buda, sei lá, de quem que você queira pensar aí, de irmão da igreja, de ninguém. Quem chegou diretamente em mim foi o Espírito Santo. Eu me converti através do Espírito Santo, um avivamento de Deus
no mundo. E isso está vindo acontecendo com muitas pessoas. Eu não sou o único, não sou o primeiro e nem serei o último. E quando eu vim recapitular as coisas que tinham acontecido comigo, que estavam acontecendo, eu vim cair na real, eu vim falar, verdade, eu negligenciei, eu não escutei o que tinha que escutar. E aí, gente, nesse momento, realmente, eu comecei a conversar com Deus, eu perguntei, eu recebi respostas, eu senti coisas, e aí tem conversa para anos, né? E uma das coisas que eu queria ressaltar, que inclusive eu vou fazer, não sei se eu vou escrever ou um livro, ou documentar, eu não sei, eu anotei muitas coisas, e muitas coisas estão aqui, mas das revelações que eu recebi, foi principalmente que nós, né, temos dentro da gente Deus. Isso não é novidade, eu não estou falando nada demais, que todo mundo já sabe. Mas é de uma forma palpável. Esses dias eu estava escutando uma pregação e que um pastor falou até assim que, vindo, acho que se eu não me engano, do hebraico, né, do árabe, que espírito tem a ver com vento, né? Espírito tem a ver com sopro. Mas realmente quando a gente fala do Espírito Santo que tem dentro de cada um de nós, olha o que me foi revelado. Que doideira. A gente fala de coisa muito mais palpável do que a gente imagina simplesmente um sopro, um vento, um fogo. Que esse Espírito Santo, ele é nada mais, nada menos que a nossa mente subconsciente. Por quê? Porque a nossa mente subconsciente é como se fosse o nosso anjo da guarda. Quando a gente dorme, a gente acaba respirando sem a gente perceber. A gente não controla a nossa respiração. A gente tem digestão, a gente tem renovação das células. A gente entra num sono REM, que a gente acaba, que nesse sono REM tem uma estimulação das nossas células tronco e a gente acaba até combatendo doenças dentro da gente, né? Células se regeneram. Gente, vocês acham que nós, na nossa plenitude de seres humanos, a gente iria ter a capacidade de nós mesmos dormir e controlar tudo isso, coisinha por coisinha? Fazer o nosso coração bater, respirar, digestão, regenerar células, liberar hormônios, limpar sangue, fazer tanto de coisa, que nós somos muito complexos. Vocês acham que na nossa plena capacidade de seres humanos nós teríamos esse discernimento de fazer isso? Seja sincero, não teríamos. Como diz uma pessoa que eu escutei, nós seríamos cadáveres instantaneamente, nós iríamos morrer, iríamos falhar, né? Iríamos ter falência múltipla dos nossos órgãos, que nós não somos capazes de fazer isso por nós mesmos. Pare e raciocine. Tudo isso acontece sozinho no nosso corpo, mas não é sozinho. Esse sozinho quer dizer que tem algo que cuida da gente, seja você bom ou seja você ruim, seja você justo ou seja você injusto. E como diz na palavra, e que na época eu nem sabia, que eu não estava lendo Bíblia, eu não lia a Bíblia assim, era uma coisa ou outra que eu sabia que alguém falava ali, né? E foi me passado isso, que seja você bom ou ruim, todos nós temos direito ao Espírito Santo de Deus. Seja você um psicopata, seja você um estuprador, seja você um ladrão, seja você o que for, você nasceu com o Espírito Santo de Deus. Só que esse Espírito Santo de Deus, ele precisa ser acessado, ele precisa ser liberado dentro da gente. E nós temos sim escolha, porque Deus, ele nos deu livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio nós podemos usar como nós bem quisermos e entendermos. E a palavra de Deus, ela não volta atrás. Essa palavra de Deus, ela diz que nós temos a salvação, ela é de graça. Nós nascemos agraciados, né? Eu costumo dizer para alguns amigos meus, Timu, que a gente sempre conversa sobre isso, sobre Deus, que é como se fosse esse direito, né? É como se fosse um supermercado, quando você está no supermercado andando, comprando suas coisinhas, e lá
tem uma mesa, né, como é que fala, um stand, dando um brinde, um cafezinho de graça, um biscoito para você provar, é de graça. Mas se você não for até ali o balcão, ele está lhe sendo oferecido. Mas se você não for até ali e pegar, provar, você trazer para você, você não vai ter, vai passar despercebido. Mas você teve o direito, né? Você pode acessar. E aí, a mesma coisa é com a graça, né? A mesma coisa é com a sua salvação. Você tem que acessar isso, você já tem. Cristo morreu na cruz para nos salvar. E nós temos acesso a tudo isso, só que você quer ir buscar isso? Você está disposto a pagar o preço? Então, existem muitas coisas. Olha, eu estou falando tudo isso aqui, eu não virei santo, eu não sou santo, longe de mim, eu sou falho, né? Eu sou pecador, eu tenho muita coisa para se melhorar. Muita coisa. Mas o mais importante, que é o que acontece, é que eu estou buscando melhora. Eu estou abrindo mão do que eu tenho que abrir para estar do lado de Deus. Eu estou longe, mano. Estou longe de ser alguém bom, servo, fiel, sabe? Estou longe. Mas eu estou buscando, e é isso que eu vou buscar. Mas aí, enfim, resumindo, quando a gente fala de revelação, às vezes parece um pouco supérfluo, porque é só quem recebe que tem a noção, que sabe, né? Às vezes é difícil a gente passar para alguém, mas eu vou sempre dar um melhor para ele. A minha missão foi dada e eu vou cumprir essa missão até o último dia da minha vida. Falando da questão musical, né? Voltando aqui, porque senão eu vou me prolongar. Eu coloquei alguns tópicos aqui, eu falei por que eu estou aqui, né? Então já durou muito falar por que eu estou aqui. Agora em questão, por que me transformou tudo isso, né? E depois eu vou falar demais desses 4 anos de conversa de revelação. Talvez eu faça uma outra live, talvez eu faça um vídeo. Vocês dizem, vou até abrir aqui os comentários agora. Eu vou liberar os comentários. Cadê? Eu tinha aqui, não sei se esse vídeo ao vivo, tal. Deixa eu ver aqui os comentários. O microfone tá falhando, tal, sem áudio, ainda estava sem áudio. Isso só foi mais cedo, né? Eu não me prolongar mais, porque é muita coisa para falar, gente, é muita coisa. Eu mudei. O que é que mudou a minha vida, né? O que é que me transformou, o que é que mudou a minha vida? Então, o que me transformou foi realmente esse contato com o Espírito Santo, essa ligação com Deus. E em todo esse trâmite que eu passei, de todo esse trâmite que eu vivi, aconteceu que eu tive que mudar, eu tive que realmente analisar onde é que eu estava indo, o ambiente que eu estava passando, o que é que eu estava vivendo, porque isso não estava mais condizendo com tudo que estava dentro de mim. Não estava condizendo com tudo que me foi passado. E aí veio a parte difícil, porque eu sempre vivi da música. Aí que veio a parte difícil, porque eu comecei a planejar como é que eu vou falar isso para os meninos da banda, que também estava ali da música, vivendo comigo junto com esse sonho, né? Tem muita gente também que me acompanha, né? Por isso que também que eu estou aqui falando isso hoje, porque tem muita gente que realmente eram meus fãs, né? Dizendo assim na parte mundana, meus fãs, porque hoje eu não quero ter fãs. Hoje eu quero ter pessoas ao meu lado, né? Quando a gente fala de fã, a gente fala de estar em um pedestal, talvez. A gente fala é meio que egoísta, a gente fala de ego, né? E eu, mano, de verdade, eu não quero mais nada disso pra mim. Nada disso mais me alimenta, nada disso mais me engrandece, sabe? Então, eu resolvi mudar. O que mudou a minha vida foi essa visão. E aí eu sei que tem muita gente, muitos amigos, muita gente que quer o meu bem, eu sei disso, e que não falam por mal, que chegou pra mim e falou assim: ah, Jack, você pode estar assim com Deus, mas você pode continuar na música. Você pode continuar cantando, viajando. Isso não vai te impedir
E eu sei disso. Nada nos impede. Nada nos impede a estar do lado de Deus, temente a Deus e fazendo as coisas em prol de Deus, né? Em prol do objetivo de Deus na nossa vida e no mundo. Nada impede isso. Eu sou de acordo. Mas aí vem a parte do que eu sinto dentro de mim. Não condizia, gente. Eu não sei se vocês vão estar de acordo. Depois vocês vão escrever aí. Mas não condiz no meu sentimento, né? E do que me foi passado quando eu estava no hospital, que eu vou conseguir estar no meio da noite, onde eu estou vendo as pessoas se destruindo no álcool, se destruindo na droga. Por mais que eu nunca usei droga, graças a Deus nunca usei droga, né? O máximo que eu bebia, às vezes tomava uns porrezinhos de uísque com os meninos da banda, né? Como eu falei, nunca fui santo e não sou. Mas assim, eu não condizia para mim ver isso acontecendo com as pessoas, ver eu continuar, como é que eu posso dizer, proferindo palavras da minha boca, letras de música, onde eu induzia a menina, vem, senta aqui, vem, desculpa falar essas palavras, mas vem, chupa ali, vem, faz isso aqui, velho. Hoje o que mais tem na noite é isso. E se você canta uma música que edifica, você não tem êxito. Ninguém valoriza. As pessoas valorizam o sexo, a ostentação, a droga, a bebida. E é isso que acontece, né? Infelizmente é desse jeito. E isso não estava mais condizendo com o que eu queria, com que isso não estava me preenchendo, isso não estava condizendo com o que Deus colocou dentro de mim, né? Então, pense vocês, eu tá ali cantando isso à noite, num sábado, e no domingo de manhã eu ir pro culto, orar a Deus, pedir discernimento, orar pelas pessoas ao redor do mundo, pessoas que eu amo, pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço. E como é que iria sair da mesma boca que sai bênção, sair maldição? E foi uma das coisas, eu nunca fui de ler Bíblia, e uma das coisas que me foi passado nesse dia no hospital, dessa minha conversa com o Espírito Santo, foi exatamente isso. Não sai da mesma fonte 2 tipos de água. Uma fonte de água doce não sai água salgada, e vice-versa. E isso veio na minha cabeça, sem eu ler Bíblia, sem eu saber de nada, e até essa palavra, geralmente, né, é bastante conhecida, né? Hoje em dia também, que eu estou mais dentro do Evangelho, mas quando eu andava no mundo da música, eu não sabia, eu não conhecia, e nem ouvi ninguém dizer isso, né? Nessa direção. Então, cara, eu ouvi tantas coisas, eu escutei tantas coisas que depois eu fui ver e tinha na Bíblia que eu me arrepiava. Eu lembro que eu cheguei em casa, depois que eu saí do hospital, né, que eu tava com a bolsa, que eu sentava com a Luana e eu conversava com ela assim, eu falei com ela algumas vezes sobre isso. E eu chorava de desespero, porque eu falei, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou usar tudo isso? Como é que eu vou, para que direção que eu vou? E eu perguntei a Deus, eu pedi orientação para Deus, porque eu tava perdidinho. Eu falei, o que é que eu vou fazer com tanta informação? Como é que eu vou fazer? Eu vou perguntar pro padre, eu vou perguntar pro pastor, vou perguntar para quem? Pra Buda? E eu recebi uma resposta. Antes de sair do hospital, um amigo sentiu no coração dele, chamado Santiago Martins, grande irmão, abençoadíssimo. Ele sentiu de ir lá no carro dele, foi uma doideira, ele estava saindo, ele não conseguiu mais entrar no hospital, e quando a Luana estava voltando, ele encontrou com ela. Por um acaso, aconteceu coisas que ela estava vindo, aí não deu. Deus faz tudo do jeito dele. E aí acabou que ela encontrou com ele no caminho e falou, olha, eu tenho algo que eu senti de dar pra Jack. E o que é que ele me deu? Vou até mostrar pra vocês aqui. Peraí, eita, saí derrubando tudo aqui, ó, desastrado, peraí. O que é que ele me deu? Peraí que eu vou ver se tá focado. Tá focando? Ele me deu uma Bíblia sagrada. Exatamente no dia que eu perguntei para Deus que direção tomar. No dia que eu perguntei para Deus
como era que eu ia fazer. E ele disse: filho, se prepara, busca entendimento e atenção, não banaliza a palavra de Deus. Então, por isso que eu fiquei meio que com aquela pressão e demorei vários dias, né? Demorei acho que meses, na verdade, para fazer isso aqui, para vir falar com você, me posicionar, porque eu não queria fazer de qualquer jeito, fazer qualquer coisa, né? E isso acarretou em minha vida né? E a verdade, ela te liberta. E realmente eu me sinto livre, me sinto outra pessoa. Digo para vocês e repito, não virei santo. Eu vou cometer erros, eu vou falhar, mas eu busco a Deus. Eu busco a Jesus, que foi o único perfeito. E se eu buscar seguir o caminho dele, 80% de chance que eu como ser humano, eu consiga acertar alguma coisa. Então, voltando nesse lance da minha decisão, né, que era onde eu queria chegar, eu agradeço muito, eu sou muito grato por tudo que eu passei. Jack Madiaf, que audácia na minha época, passei na Pracatá, eu sou grato porque eu aprendi muita coisa, eu vi muita coisa. Eu, quer queira, quer não, aprendi demais com a música, mas na parte musical eu aprendi na parte de lidar com você, na parte de me comunicar, de passar para outro patamar, para você passar para outro lado. E hoje eu sou grato, sim. Não tenho vergonha de algumas coisas que eu já fiz. Opa, o áudio não tá mais não? Voltou? E aí, Tony? É porque o Valdo não pagou a internet, pô. Aí aí era que entrava aqui. E aí, o áudio voltou? Tá bom aí o áudio? Oi, Bruno, meu irmão. Como é que você tá? Meu amigo Tony, meu irmão. Ok. E aí, gente, tá voltando aí? Voltou? Acho que tá meio travando aí, né? Ok. Eu acho que agora voltou. Valdo, você que é o errado, viu? Ah, Camila, é o cabo, será? Camila falou que acho que o cabo tá com problema. Mas e aí, gente, tá de boa? E aí, assistência? Vocês estão aí ouvindo? Tá de boa? Tô gritando aqui no vídeo de vocês, né, gente? Então, voltando ao assunto, eu tava falando da Bíblia, né? De repente, eu perguntei para Deus sobre discernimento, como saber. Ele tocou no coração do Santiago e ele me deu isso aqui. Eu sei que tá ao contrário, talvez não vai dar para vocês lerem aí. Aqui, ó. Tá focando. É uma Bíblia com letras gigantes. Por que Bíblia com letras gigantes? Porque é um detalhe importante. Você vê como Deus é perfeito. Eu tenho um problema. E eu tenho muita dificuldade. Eu sempre tive uma forma de procrastinar, de não ler livro, de não ler algumas coisas, porque eu tinha essa desculpa. Ai, meu olho, não sei o que, não consigo ler letra pequena e tal. E tinha que, sem problema de usar óculos, nunca gostei de usar óculos. E aí, não tem desculpa, né, gente? Deus me manda uma Bíblia, que foi a única que ele tinha no carro dele, com letras gigantes. Gente, Deus, ele é perfeito ou não é perfeito? Fala aí se Deus não é perfeito. Tudo nas mãos de Deus é perfeito. Por mais que você ache que tá tudo dando errado, tá dando certo. Como diz meu amigo Valdo, tá dando errado para dar certo. Então, isso tudo me fez acarretar de eu tomar a decisão de eu não querer estar mais na noite, de eu não querer fazer como muitas pessoas até me aconselhou. Não, continua na noite, mas você vai para a igreja, você vai. E, gente, não tem como. Eu sei que eu não consigo porque eu sou 880 também.
né? Eu gosto de ser verdadeiro. E a hipocrisia, ela não cola com as coisas de Deus, né? A hipocrisia, ela não cola com as coisas de Deus. Isso eu não estou falando pra, como é que eu posso dizer, para dar lição de moral em ninguém, porque cada um tem seu tempo, cada um tem sua vida, cada um tem as suas escolhas, né? E eu sei que tem pessoas que tá meio com um pé lá, outro cá, mas talvez isso que eu estou fazendo hoje aqui é uma confirmação para você também, para você tomar a decisão, para você tomar o seu lado. E eu não vou desistir, eu não vou arredar o pé, não vou arredar o pé. Eu tive vários convites, esse verão aqui na Europa, a gente tem que voltar a tocar e não sei o que, papapá. Eu pensei nisso, pensei. Eu achei que poderia, assim, pensei, porque a gente é o tempo todo tentado. E eu falei pra vocês, nós somos falhos. Eu sou falhíssimo. Mas eu vou procurar acertar. Então, essa foi a minha decisão exatamente por isso, porque eu não consigo, gente. Eu não consigo fazer com que, como diz, né, na palavra, eu não tem lógica sair da minha palavra, da minha boca, palavras de bênção e ao mesmo tempo à noite sair palavras de maldição, né? Cantar letras que não edificam ninguém. Eu sei que muita gente também vai dizer, mas canta um MPB que tem uma letra assim, canta um sambinho, um pagodinho. Ótimo. Pode ser que eu cante, eu não vou dizer pra você que eu não vou cantar um MPB aqui na minha casa, com uns amigos. Eu não deixei de amar a música, mas e nem vou deixar às vezes de ouvir coisas que vão me edificar, mas o ambiente te transforma. Hoje eu conversei esses dias com o Timur. Então não adianta mesmo eu cantar um MPB, um não sei o que, uma letrinha assim, eu estar num ambiente de álcool, de droga, de sexualidade desenfreada, né? E olha, gente, que eu vou admitir algo pra vocês. Eu vou admitir algo pra vocês, que a gente admitir os nossos erros é crucial pra gente se libertar de coisas. Eu nunca fui um cara de usar drogas. Nunca usei droga nenhuma, graças a Deus. Eu nunca fui um cara louco de bebida, de cachaça, assim. De vez em quando eu tomava uns negocinhos, mas, né? Teve vezes que eu já me embriaguei? Teve. Mas eu nunca fui fã de álcool. Mas uma parte que sempre foi pesado pra mim foi realmente a questão de sexualidade. Principalmente quando eu estava solteiro, o sexo às vezes ele não tinha importância, não tinha pudor. Assim como todo mundo sabe que no meio da música, muitas vezes é assim. E a energia que isso traz, a energia que isso te carrega, né? A gente não tem noção quando a gente está lá. Então, depois que você começa a ter discernimento de espiritualidade, de energia, né? Porque nós somos uma massa de energia. Então, tanto é que tudo que a gente ouve, a música ela é vibração. Então a gente pensa que não, mas tudo que a gente ouve de eu tô mal porque hoje eu vou beber todas, eu vou me embriagar, que a gente ouve muito isso hoje também, né, no sertanejo, no pagode, que a mulher me traiu e que eu vou viver assim, tudo isso que a gente ouve é vibração, e essa vibração ela influi na nossa massa, que é a nossa massa de energia, né, que passa da nossa mente para o nosso corpo. Então isso influi muito. Então, resumindo a parte da minha decisão, é exatamente por isso. Eu não consigo, eu não quero mais e não dou conta de viver na noite, no mundo, e proliferando palavras que não edificam pessoas no meio da música, na noite, por aí afora. Eu quero usar o que Deus me deu para atrair pessoas para Deus. Entendeu? Então, assim, eu não sei se eu digo felizmente ou infelizmente. Para alguns, infelizmente, porque eu sei que tem muita gente, e respeito as pessoas que gostam do meu trabalho. Respeito demais e sou muito, muito grato às pessoas que sempre me apoiaram no meu trabalho musical. Mas infelizmente para vocês, mas felizmente para mim, né? E para muitas pessoas que vão ter exemplo, né? Que eu vou fazer de tudo para dar sempre o melhor exemplo. Eu não vou mais tocar na noite. Eu não quero mais voltar, não tem chance. Não tem chance.
porque eu quero seguir o exemplo que Deus sempre nos deu. A palavra não volta atrás. E eu nunca tinha tomado essa decisão. Não sei quem já me conhece aí há anos, e já me segue há anos, da minha trajetória musical. Eu nunca vim e fiz uma live ou falei um vídeo que assim, ó, tô parando de tocar. Eu não sei se alguma vez eu já falei nem que eu tô dando um tempo de tocar. Nunca falei, acho que eu nunca falei. Nunca fiz isso em minha vida. Quem me conhece sabe que me... E se hoje eu tô falando isso aqui agora, de cantar na noite, de cantar no mundo, mas eu vou cantar, né? Eu vou edificar. Se eu tiver que cantar na igreja, ainda não senti 100%. Teve uns dias atrás que eu senti eu tive em um culto quando eu estava no Brasil, né? Agora de férias, e eu senti muita vontade de louvar lá, e ainda cheguei e cantei um louvor. E eu senti que talvez vai ser chegada a hora disso acontecer. Mas eu ainda não vi que ainda é esse ministério que eu tenho que pegar. Mas eu tenho que assumir sim um ministério, né, que Deus colocou em minha vida. Então, fechando, né, essa parte aí de minha decisão, é isso. Eu vou pular mais algumas coisinhas aqui, porque já estendeu muito. Eu vou pular já para mais um tópico aqui, que eu tinha falado sobre conhecimento liberta. E o que me libertou exatamente de tudo que eu já vivi, de todas as coisas que eu vivi de ruim e adquiri como coisas que não me edificaram, foi esse conhecimento que o Espírito Santo passou para mim, de uma conversa de 4 anos em 4 dias na UTI daquele hospital, onde eu achei que estava maluco. Os primeiros dias, né? Depois eu entendi o que era. E quando fala de verdade liberta, eu vi tantas verdades, eu ouvi tantas verdades, como se fosse um filme assim passando rapidão, que eu não estava nem conseguindo discernir às vezes algumas coisas, o que era, o que não era, que essa verdade me libertou, me fez entender sobre mente, sobre alma, sobre espírito e sobre corpo. Talvez parece que eu falei alma, sentimento e espírito, né? Que eu falei, parece que eu estou falando de uma coisa só, mas e de forma diferente. Mas uma das coisas que eu até recebi outro dia, vendo uma outra pregação, que foi uma confirmação pro que eu lembrei do que eu tinha escutado lá na UTI, é que espírito é uma coisa, alma é outra coisa, né? O subconsciente da gente é uma outra coisa. E quando eu falo de Espírito Santo, que ele está no nosso subconsciente, que ele rege o nosso corpo como um anjo da guarda, que ele cuida de tudo, é um dom divino, é um dom de Deus que ele deu para você, para mim e para todos nós. Como eu falei, seja bom, seja ruim. E quando eu falo desse consciente, desse subconsciente palpável, que ele está dentro do nosso cérebro, que é uma parte onde a gente não controla, mas ele controla o nosso corpo, todos os nossos sentidos. E aí, visando nesse aspecto, né, quando eu falo disso, eu falo de uma coisa palpável, é o que a gente tem, e que quando a gente morrer, né, de uma certa forma, essa consciência, essa subconsciência, ela vai com o nosso corpo, porque o nosso corpo, ele faz parte daqui. O Espírito Santo, ele é de Deus. E quando a gente morre, o Espírito volta para Deus. A nossa alma, que é o que controla os nossos sentimentos, é o que controla a nossa raiva, o nosso amor, tudo que a gente pensa, tudo que a gente imagina, é a nossa alma, que, como diz, tem uma palavra que diz que a nossa alma será julgada. Então, o Espírito volta para Deus, a nossa alma será julgada e o nosso corpo vai para a terra, né? Então, quando eu falo que dessa consciência, que a verdade nos liberta, eu tive essa consciência. E quando eu tive essa consciência de que eu preciso cuidar da minha alma, porque a minha alma vai ser julgada. Então, eu preciso cuidar de quê? Dos meus sentimentos. Eu preciso ter controle emocional. Eu preciso agir bem aqui com as pessoas, né? Eu preciso agir bem com o meu próximo. E principalmente até com quem me faz mal. Eu tenho que saber agir com essa pessoa. Então,
quando eu falo dessa liberdade, a verdade liberta, esse tópico que eu coloquei aqui, que eu achei importante falar para vocês, é que eu comecei a ver essa verdade, eu comecei a mudar a minha forma de ver, eu comecei a mudar o meu comportamento. E olha que eu tenho passado por coisas, meus amigos, que se eu tivesse com o pensamento de antes, eu tinha feito besteira. E eu tenho passado por provações que eu acabei perdendo o sentido, perdendo um pouco o foco e a direção, né, do que Deus me deu há um ano atrás, que foi esse livramento. E é por isso que eu tomei essa decisão de estar fazendo isso hoje, né? Essa decisão de eu fazer essa live, de me posicionar, agora eu vou só finalizar, dizer o porquê. Há exatamente um ano atrás, vamos dizer assim, que, né, eu sofri tudo isso que eu falei para vocês, essa diverticulite, quase morri, tive esse encontro com Deus. E esse encontro com Deus, eu tinha que ter feito muitas coisas, eu tinha que ter levado esse ministério a sério e feito muitas coisas. E aí eu vim passando por um monte de provação, um monte de coisa, muita coisa acontecendo, e aquela coisa na minha cabeça, e eu preocupado com a minha vida pessoal, preocupado com o meu trabalho, preocupado com o meu relacionamento, preocupado com o que está acontecendo aqui, com o que está acontecendo no Brasil, preocupado com o financeiro, preocupado com isso, preocupado com aquilo. E a vida que eu recebi? E o livramento que eu recebi? E a dádiva que Deus colocou em minha mão? O que é que eu fiz com tudo isso durante esse um ano? E aí aconteceu que eu voltei para o hospital semana passada. Eu quase não falei isso para ninguém, só para os íntimos. Tanto é que eu não postei nada aqui. Mas na quinta-feira passada, na terça-feira eu passei mal. Passei numa situação na segunda. Aí depois na terça-feira eu fiquei mal. Não estava muito bem. Passei mal no trabalho na quarta-feira. Aí na quinta eu não fui trabalhar. Fiquei em casa. Aí eu passei mal o dia todo, pensando eu que ia melhorar. Fiquei em jejum. Nada. E aí, quando foi na sexta, de madrugada, né, de quinta para sexta, eu passei muito mal aqui. Aí eu fui ali acordar quem? Meu irmão, meu parceiro, que está sempre comigo aqui em todos os momentos, o Valdo Santos, né? Ele e o Coelho ali, que é o Popcorn. Fui lá, irmão, me socorre, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais, eu tenho que ir pro hospital. Eu segurei quase 4 dias, né? 3 dias e pouco, porque não querendo ir pro hospital. Aí acabou que não teve jeito, fui pro hospital. Cheguei lá no hospital, internado de novo, exame de novo. E aí que veio o gatilho de tudo que eu passei. E pra vocês terem uma ideia, eu fiquei 4 dias no hospital, saí segunda-feira passada. E aí fiquei mais 2 dias, só voltei a trabalhar na quinta, né? Retrasada, na verdade. Que segunda-feira foi ontem, né? Na outra segunda. E aí, como eu tinha passado o fim de semana todo mal, eu tive um insight, inclusive conversando com o próprio Valdo lá no hospital, que ele foi me visitar, que ele todo dia tá vindo lá me visitar. Ele falou, irmão, para e pensa um pouquinho. Por que você tá aqui de novo, cara? Põe a cabeça um pouquinho no lugar. E aí eu fiquei realmente assim, nossa, eu falei, rapaz, eu tenho que botar meu joelho no chão. E aí voltei, oração. O que é que me veio? Revelação. O que é que me veio? Insight. E mais uma vez o Espírito falou, olha, Deus está tendo misericórdia de você, cabeçudo. Para e pensa. Abre seu olho. Um zóio desse tamanho você não abre. Jackson. Pra quem não conhece, meu nome é Jackson, tá? O pessoal me chama de Jack, mas eu sou Jackson. Abre o olho, Jackson. Olha, quando eu fui procurar, me veio na cabeça, eu fui procurar meu prontuário que eu tinha recebido, que era pra eu ter alta, né, na segunda-feira. E aí no domingo procurando e tal, fui olhar. Vocês imaginam que fazia exatamente um ano, dia 7 de setembro de 2022, foi o dia da operação, foi o dia que tudo praticamente aconteceu, foi o dia que deu a reviravolta em minha vida. Dia 7 de setembro, dia 7 de julho de 2022, 7 de julho. E quando eu fui procurar no meu prontuário, olhar,
Sabe qual foi o dia que eu dei entrada de novo no hospital? De madrugada. Que foi minha operação, tinha sido de madrugada, no dia 7. Deus me resgatou de madrugada no dia 7 de julho. E pasmem, dia 7 de julho de 2023, de madrugada, eu dei entrada de novo no hospital. Dei entrada de novo no hospital. Isso me fez refletir no que Deus queria me dizer. Exatamente o que eu disse para vocês. Olha aí, de onde eu te tirei. Olha o ministério que eu coloquei. Eu te revelei. Para onde você foi com isso, Jackson? Qual a gratidão que você mostra? Além de dizer todos os dias, oh Deus, que gratidão, obrigado por estar vivo. Nossa, Deus. Além disso, o que é que você fez de válido nesse 1 ano, com tudo que eu coloquei em sua mão? E eu parei, pensei, chorei. Fiquei mais uma vez para pedir perdão a Deus. E agradeci essa misericórdia que Ele teve outra vez comigo. De me dar mais uma chance. E me fazer relembrar o porquê que eu tô vivo. O porquê que eu tô aqui. Então, por isso que hoje eu resolvi me posicionar. Por isso que hoje eu estou fazendo essa live. E conversando com vocês. Abrindo tudo isso que aconteceu em minha vida. Abrindo para vocês o porquê da decisão que eu tomei. Porque hoje eu tô do lado de Deus. Eu tô do lado da verdade. É a Cristo que eu sigo. Eu me batizei. E hoje eu me declaro, porque Deus já me declarou, agora eu também me declaro para vocês aqui, que Deus me declarou para o mundo espiritual. E eu me declaro para vocês, que são amigos. Eu sei que tem gente que talvez aí achar que é blá blá blá, não vai me seguir mais. Deus os abençoe. Mas quem continuar aqui comigo, vai ver e vai sentir todos os dias que puder eu falar da palavra. Todos os dias o que eu vou prosperar para vocês aqui são palavras de edificar pessoas. O que eu vou como é que eu posso dizer, compartilhar aqui com vocês são coisas de bênção. Eu quero ser canal de bênção na vida de todo mundo que eu puder ser. Eu não digo só aqui no Instagram, em minha vida, no dia a dia. E é uma decisão que eu tomei e que isso afasta pessoas de mim, é normal. E eu estou ciente disso. Isso me faz viver uma vida diferente do que eu vivia. E pessoas que não querem viver essa vida não vão acompanhar, não vão estar comigo. Normal. E eu sou totalmente grato por tudo, por pessoas que estiveram do meu lado. E de verdade, de todo o meu coração, eu desejo bênção, quero ser canal de bênção. Eu desejo coisas boas para quem decidir não ficar. E para quem decidir ficar, vamos pegar na mão junto e vamos no caminho certo, vamos no caminho de Deus. Vamos no caminho de coisas boas, de prosperidade. Tá? Eu não vou virar um cara chato, religioso. Eu não sou religioso, nunca fui, nem você. Eu sou um servo de Deus, eu sou temente a Deus. Eu quero seguir o caminho de coisas boas. Então, é isso que eu quero. Vocês não vão me ver aqui falando blá blá blá, um monte de coisa que eu também não sou de falar. Eu gosto de falar coisas que vão edificar aí na hora certa. Não preciso falar muito. Preciso falar o necessário. Então, eu resolvi fazer essa live porque tinha realmente muita coisa para dizer.
Mais uma vez eu agradeço a vocês que estão aqui até agora. Eu agradeço pelo apoio, agradeço pelo carinho. Agradeço também meu irmão Valdo, Elô, que está aqui hoje também, que veio me dar um apoio, né? Assim como vocês que estão aí até agora na live. Eu só tenho a agradecer. Eu tenho muito que aprender e eu quero aprender junto com vocês também. Mas a gente vai aprender muito mais aqui, ó. A gente vai ter muito a ganhar aqui. E aqui está a verdade. Então, prestem muita atenção, tenham muito cuidado com blá 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 de pessoas que usam o nome de Deus para fazer um monte de coisa, menos para edificar as pessoas. Então, eu sempre vou dar o meu melhor. Eu não estou aqui para defender bandeira de igreja nenhuma. Igreja sim, que a igreja de Cristo eu vou defender sempre. Então, na verdade, eu não me expressei certo. Não estou aqui para defender igreja, não. Eu não estou aqui para defender bandeira de congregação. Hoje, eu tenho orgulho de congregar na família Church, que eu vos convido para ir nos cultos lá no domingo. É a família que me acolheu, que me abraçou e que vem me ensinando muitas coisas. E eu agradeço também hoje o meu líder espiritual, que é o pastor Marco, né? Que eu tenho muito respeito e vim aprendendo muitas coisas. E ele também enfrenta uma batalha, porque tem muita gente que vai contra ele quando vê que ele busca a verdade. Mas ele sabe muito bem que eu não estou aqui para defender bandeira de igreja. Eu tenho orgulho de onde eu estou, de congregar com as pessoas que estão ali, que são irmãos. E como muita gente fala de igreja, gente, congregar não é para você ir olhar fulano ciclano, é para você buscar a Deus, né? Então, como se diz, eu até postei um negócio aqui. Se você está querendo buscar boa forma, ficar com o corpo sarado, você vai na academia. Se você está doente, não está bem, você vai no hospital, você vai no médico, né? Se você está procurando ficar muito louco, você vai no bar. Mas se você está querendo buscar a Deus, se você está querendo buscar coisas boas, qual ambiente você tem que andar? É ficar dentro de casa? Você tem que ir onde as pessoas estão buscando Deus. Então você vai onde as pessoas estão buscando aquilo que você está buscando, aquilo que você quer. Então, e a igreja, congregar, conhecer pessoas, é isso. Na igreja só tem gente falha, meu irmão. Assim como eu, assim como você. Não tem ninguém perfeito lá, não. Não tem ninguém que vai ser o melhor dos melhores. Não tem. É lá exatamente isso. É pra gente ir buscar melhora. Então não vai pensando que você vai para a igreja e você vai chegar lá na congregação e só vai achar a gente perfeito. Eu sou quem sou eu? Eu sou um pecador, não vou na igreja não, porque lá só tem gente igual a você. A única diferença é que eles estão buscando melhora. E você pode buscar melhora. Então é isso, gente. Era isso que eu queria passar para vocês. Era isso que eu queria dizer para vocês, que hoje eu me posiciono como um servo e como um guerreiro de Deus. Que venha batalhas, que venha o que for. Se eu cair, eu tenho que me levante. É Deus. E Ele vai me levantar todas as vezes que eu cair. Ele é o Deus que não deixa nada no oculto. Ele não deixa pessoas te inebriar. Ele não deixa pessoas te tirarem do caminho dele. Ele não deixa pessoas te induzirem a coisas erradas, se você dá lugar para ele cuidar da sua vida. Porque, como eu falei há um tempo atrás aqui na live, temos livre arbítrio. E eu fui pro hospital, tive aquilo tudo. Deus não me forçou a nada, não. Deus só simplesmente foi lá e me resgatou. Falou, opa, não vou deixar esse filho aqui. Ele foi lá, largou as 99 para ir me buscar. Essa ovelha perdida aqui. E ele foi lá exatamente para me resgatar, né? E dizer, opa, eu vou trazer esse filho de volta. Eu vou dar uma chance para ele. Mas ele não me forçou. Ele me mostrou
tudo que eu tinha que ver e colocou na minha frente. Você tem uma escolha, filho. Você pode vir e pode não vir, mas ele já tinha me tirado da morte. E coube a mim tomar a decisão. E eu espero que você tome a sua decisão. Você não vai vir aqui todo dia falando, vim pra igreja, aceita Jesus. Não. Ele vai tocar no seu coração. Mas você sabe, dentro de você, qual a decisão que você tem que tomar. E a gente tem medo de tomar. Eu fiquei com medo. Vários dias eu fiquei com medo. Medo de me pelar, meu irmão. De ficar pensando, oxi, agora? Como é que eu vou fazer? Sabe por quê? Porque assumir responsabilidade, mano, não é fácil não. Você botar a cara, não é fácil. Então é isso, gente. Já falei muito. Falei demais. Eu só tenho a agradecer. Se vocês quiserem, eu posso fazer outras lives aqui, né? Que eu não sou muito de fazer live. Vocês já viram que eu não sou tão de fazer live. Mas se Deus tocar no meu coração, eu vou fazer sim. Mas se vocês quiserem, que eu fiz aqui mesmo um compiladão assim muito rápido, eu posso estar destrinchando aqui. Eu posso colocar e anotar, destrinchando, principalmente que não é cristão e está aqui, mas o que é que se passou em minha vida, o que é que me transformou, né? Que eu já falei para vocês, não foi pastor, não foi padre, não foi Buda, não foi Umbanda, não foi, lá o que for que você quiser. O que me transformou, o que mudou a minha vida foi o Espírito Santo de Deus, direto, assim, no e cru. E eu falei pra vocês que eu tive 4 anos de conversa em 4 dias de UTI. E se vocês quiserem, eu vou começar assim. Vou fazer uma série aqui pra deixar aqui no Instagram, ou não sei, talvez no meu canal do YouTube, pra poder destrinchar. Vamos organizar aqui junto com vocês depois, coisa por coisa, dessa experiência que eu tive com Deus. E tentar fazer com que vocês entendam um pouquinho do que eu senti, do que eu vivi. Mas claro que a experiência com Deus é individual, viu, gente? É individual, isso eu tenho certeza. Cada um tem sua hora e seu momento e como, né, ter essa experiência com Deus. Então, siga-me os bons, como dizia o Chapolin Colorado. Eu vou, depois com mais tempo eu estava trabalhando, vim aqui para fazer essa live na correria. Eu não tive assim 1 hora nem 2 horas para poder preparar tudo. Se bem que eu preparei algumas coisas ali do ABS ontem à noite, mas ultimamente tem sido muito corrido, né? Eu tenho um colega lá de férias, então tá só eu e um amigo trabalhando, então tá correria. Mas eu vou preparar depois para vocês, nem que seja um VS com um louvor, alguma coisa para vocês, né? Mas de antemão eu vou deixar para vocês aqui uma canção, gratidão, de uma canção que eu sei que tem muito a ver com o que eu sinto hoje. É assim, ó. Leonardo Gonçalves, obrigado. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser, cada vez mais. Quanta esperança, santa harmonia, ouço sua voz me chamar, voz de perdão, brilho celeste então, toca minha face com
vais achar. Cristo, te amo, tu és minha luz, eu te agradeço, querido Jesus. Quero ouvir, povo de Deus, eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Obrigado, Jesus. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo, meu novo ser, cada vez mais. Gente, eu sou muito, muito, muito grato a Deus. Quero agradecer a Deus, Papai Todo-Poderoso, por essa oportunidade. Agradecer por ter entrado em minha vida, agradecer por ter entrado em meu ser. Eu me entrego a Ti, meu Pai, com todo o meu coração. Eu sei que agora o Espírito Santo, Ele entra e toma conta de mim. Oh, Papai, eu sei, eu tenho certeza absoluta que nesse momento o Senhor, meu Deus, tem me abençoado e tomado conta do que eu tomei essa decisão. Eu sei que agora eu dei um passo mais à frente, que eu sei que o Senhor queria e esperava de mim. Oh, Jesus, eu tenho certeza absoluta que nesse exato momento o Espírito Santo, Ele entra no meu ser. Oh, meu Pai, eu sinto uma coisa tão diferente, gente, tão leve. Eu choro, mas não é de tristeza, eu choro que é de fervor. Olha, minha perna está até tremendo aqui. Que em todo momento dessa live, só agora realmente eu senti o Espírito Santo me invadir de uma forma tão grande, porque eu sei que é isso que Ele quer que eu louve para Ele. E no momento que eu comecei a louvar aqui, eu senti o Espírito Santo entrando em mim de uma forma inexplicável. Oh, Jesus, meu Pai, ai, glória, Pai. Está difícil até de respirar. Ai, Jesus. Eu me derramo, gente, em lágrimas, porque eu nunca senti isso em minha vida, por Deus. Nunca senti algo tão impactante em minha vida. Eu nunca senti algo tão forte, eu nunca me senti tão liberto. Eu nunca me senti tão cheio de amor, cheio de liberdade de Deus, cheio de vontade. Oh, glória, meu Pai. Oh, Jesus. Obrigado, gratidão, Jesus, gratidão. Oh, glória. Oh, glória. Meu Pai do céu. Que queimou, rapaz. Eu sinto dentro de mim um fervor tão grande que eu nem sei explicar. Nem sei. Não sei expressar, gente. Eu sou novo nisso. Mas eu só quero que o Espírito me use, é só isso. Eu só quero que Deus me use, eu quero ser vaso, eu quero ser instrumento, eu quero ser canal de bênção. Eu quero sentir isso todos os dias agora, sabe? É tão bom sentir isso. E eu não consigo sentir isso o tempo todo. Eu confesso pra vocês. São em momentos. E quando, por exemplo, quando eu tô congregando, que eu tô lá em oração, eu sinto isso. E agora eu senti isso de uma forma tão grande que eu tenho certeza que é isso que Deus queria de mim. E eu dei um passo a mais e eu tô feliz. Tá bom? Obrigado. Eu vou ler um pouquinho aqui rapidinho os comentários, que eu sei que tem muita coisa aqui. Eu abri os comentários para vocês falarem, mas o que vocês puderem falar agora, podem falar. O Enzel tá dando microfonia, aí agora ele tá falando da parte, eita.
Ah, que mais? Que lindo. Cíntia Rodrigues, muito obrigado. Paulo, seja forte e corajoso. Serei, meu irmão. Serei, com a glória de Deus. Gi, minha querida, que sempre me acompanhou no meu trabalho também. Muito emocionante o depoimento. Obrigado, Gi. As pessoas que eu passava alegria com a música, eu quero passar alegria com, com a mensagem de Deus para vocês. Deixa eu ver quem mais aqui. Nath, amém. Cíntia Rodrigues, eu agradeço, Senhor Jesus. Elane, aleluia. Edilene, glória a Deus, Deus te abençoe, minha querida. Lá de Abrantes. Luciene, amém. Minha tia, Luciene Bispo, é uma abençoada, uma serva de Deus. Nice Bispo, amém. Joyce, beijo, minha querida, alegria, alegria. JTS, meu irmão, abraço, Deus te abençoe. Aline Lua, grande abençoada, minha amiga, minha prima irlandeca, Kátia Pitzer. Luciano Gomes. Ai, Deus me fez de novo. Savá, Bahia, tudo Savá, meu irmão. Meu irmão Papito, Valdo Santos. Elô, Val, Jonathan, grande cantor, Afrocata, meu irmão do Axé. Lama de Bahia, Deus te abençoe, meu irmão, ilumine sua vida cada dia mais. Ai, louvado seja Deus. Fábio Batera, Tigre. Ô, meu irmão, que bom. Quem mais aqui? Márcio da Costa. Ainda vamos ouvir muitos. Abraço, Márcio da Costa, Deus te abençoe, meu irmão, te ilumine, te leve nos caminhos bons de Deus. Não existe sentimento nenhum, chega de presença, cheio da presença de Deus. Otávio. Quem mais? Nossa, é muita gente aqui que falou. Luciene, Cíntia. Quem? Café Moreno, tava aqui, meu irmão Café Moreno, aquele abraço. Paulo, meu irmão Paulo, Deus te abençoe, meu irmão, abençoado da nossa congregação também. Parabéns pela decisão, a vida com Cristo é isso, uma vida de renúncia, renunciar às nossas vontades. Nossa, é exato. Marrom, Deus abençoe, minha querida, meu irmão Café Moreno tá aqui. Fábio Tigre. E é isso, gente, eu tentei ver o máximo aqui dos comentários. Juliano Simpatia, meu irmão. Assim, radiante, porque a leveza que nós temos em Deus ela é inenarrável. Como discernir tão claramente o quanto você está na presença de Deus. E eu quero isso cada vez mais, gente, que eu não... Voltou? Então, como eu estava falando, se vocês tiverem dúvidas, se tiverem sobre a minha experiência, quiserem saber mais, inclusive até sobre a doença, a diverticulite, né, que eu aprendi muita coisa sobre alimentação, o que eu puder ajudar vocês, né, sobre vocês também evitar, o que evitar, eu posso ajudar também nesse lado, se é no lado de buscar Deus também, no lado espiritual. E o que eu puder ajudar vocês, eu vou usar o dom que Deus me deu, de aprender a mais a me comunicar, de cantar, de ser carismático, fazer o que seja, que vocês acham que eu posso usar, o que Deus achar que eu posso usar, que eu seja vaso nas mãos do Senhor, tá bom? Então, muito obrigado, gente, obrigado por vocês terem tirado esse tempo para estar aqui comigo, né, por ter me abençoado, né, com a presença de vocês aqui, e se eu puder ter tido a oportunidade de abençoar vocês também, sintam-se abençoados, não por mim, mas por Deus, que Ele sim é digno de toda honra e toda glória, tá bom? Se eu disse alguma coisa que não foi boa, que não agradou vocês, né, infelizmente é assim, mas se eu puder me retratar e puder fazer algo, né, que faça você enxergar Deus de uma forma melhor do que você enxerga hoje, e eu puder ajudar, eu farei com todo prazer,
tá bom? O que eu não quero é que vocês pensem que quando a gente fala de Deus de renúncia, é que a gente tem que viver malogrado, viver enfornado dentro de uma igreja. Não, quando eu falo de renúncia, a gente fala de renunciar às coisas da nossa carne, que a gente sabe que é o que a gente mais tem dificuldade de largar. As coisas que mais a gente acha que, olha, eu achava que se eu parasse realmente a música, que tudo ia desmoronar para mim. Mas Deus preparou para mim tudo. Preparou um trabalho que eu gosto muito, me deu provisão, colocou pessoas do meu lado para não deixar nada faltar, porque eu entreguei na mão dele. Então, se hoje você acha que você abrir mão de certas coisas vai te deixar para baixo, não vai deixar, você vai perder prosperidade, vai perder tudo, não perde nada, porque se você estiver com Deus e for para Deus, meu irmão, pode ficar tranquilo que vai tudo acontecer, tá bom? Deus abençoe, já falei muito, já nem sei, já falei, já chorei, já espinhei, e só quero agradecer. Gratidão é a palavra, tá bom? Deus abençoe. E se vocês puderem depois, eu sei que é longa, mas manda pra alguém que não entendeu o que aconteceu, tá bom? Beijão. Tchau, 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 tchau. Jesus Cristo é a verdade e a vida, tá bom? Vai nesse caminho aí que você nunca se arrepende. Tchau, tchau. Amores, agora vamos encerrar.